Obrigado, Thiago. Obrigado a todos da Secretaria Executiva pelo apoio e também para as nossas saudações iniciais, passar a palavra ao nosso coordenador adjunto, ou aos coordenadores adjuntos, né? Paulo Tino e Felipe, se quiserem também fazer uma saudação inicial. Por favor, Paulo, Felipe. Primeiro, o Paulo, então. Paulo, por favor. Bom dia a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa reunião. É um prazer tê-los nessa CPMH. Um grande abraço a todos. Em especial, o meu amigo Sinésio. Sinésio está sorrindo hoje, porque a ETA Capivari está ligada, Paulo. Felipe, está conosco? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da CTMH e nos preparando para pegar o bastão, né? Vamos em frente, que tenhamos aí todos uma excelente reunião. Obrigado. ETA Capivari com 306 litros por segundo, Alexandre. Muito bom. Que é bom ter um sistema telemétrico online. Muito bom. Senhores, mais uma vez, boas-vindas. Eu tenho visto que vários estão entrando agora na reunião, então iniciamos aqui a nossa reunião número 228. André Navarro, secretário executivo, também está conosco. André, vou deixar para o item informes, aí se você quiser fazer uso da palavra, você fique à vontade no item da secretaria executiva. Carol Baquim também, secretária adjunta, está conosco. Então, muitas autoridades presentes, até o Chicão está conosco aqui hoje, muitas autoridades. Obrigado, Chicão. Bom, iniciando aqui a nossa reunião de hoje, então, só compartilhar a nossa pauta, né, enviada a todos, né, no prazo regimental. Então, hoje, como o Felipe se referiu a pegar o bastão, né, ainda estamos sobre a tutela da gestão do período úmido do sistema Cantareira, né, os comitês retomam aí a operação das descargas no mês de junho, né, até o mês de novembro, então temos essa reunião, mais a reunião de maio ainda sobre a gestão do período úmido, por isso que não consta na pauta a deliberação das vazões a serem descarregadas. Então, hoje teremos uma apresentação do CONIP, a situação da bacia como um todo, né, já tradicional, pauta ordinária aqui, a nossa apresentação dessa situação, a previsão do tempo, e teremos hoje também uma apresentação da CETESB, com a Lilian, o Xavier e toda a equipe vão compartilhar a questão do InfoAguas, né, um sistema da CETESB e novas funcionalidades desse InfoAguas, para também que toda a bacia PCJ possa acessar esses dados e utilizar o InfoAguas como uma ferramenta de apoio ali ao monitoramento e às tomadas de decisão. Então, essa é a nossa pauta ordinária no dia de hoje. Como primeiro item da nossa pauta, só temos os nossos informes. Um primeiro informe, só para compartilhar com todos, que recebemos no dia 29, agora no finalzinho do mês de março, um comunicado da DAI Jundiaí, quanto à retomada aí, da reversão na potência máxima do Atibaia para o Jundiaí-Mirim. Né? Então, as 4 bombas estão ligadas, que dá uma vazão aproximada aí de 1,2 metros cúbicos por segundo, por enquanto fora aí do horário de pico. Né? Então, as bombas são desligadas das 18 às 21 horas. Então, esse é o comunicado que compartilhamos aqui. Informação importante para a gestão das descargas do Cantareira, já que 1,2 são revertidos aí para a cidade de Jundiaí. Compartilhando com todos este informe. Um segundo informe, nós recebemos um ofício do consórcio PCJ, que todo início de estiagem, né, faz um alerta e traz uma série de orientações quanto à convivência com a estiagem e, principalmente nesses últimos anos, bastante severidade, né, e nesse ano não se espera algo muito diferente, né, ou seja, a gente teve aí um mês de março com chuvas significativamente abaixo da média, né? Depois dessa situação vai fazer uma apresentação. Também vejo aqui o Adilson da Sabesp, bom dia, obrigado Adilson, também fique à vontade para compartilhar aí a situação da Grande São Paulo, do sistema integrado como um todo, mas nós compartilhamos por e-mail com todos alguns materiais do consórcio em relação a orientações, apoio, dicas, sugestões de ação, para a convivência da melhor forma possível com essa estiagem e com as estiagens e somente no ambiente de mudanças climáticas, cada vez mais com essa convivência. Então, esse ofício foi encaminhado a todos, acho que no decorrer desta semana, com os materiais, e aí eu pediria, acho que o Chicão e o Zé César também estão por aqui, primeiro agradecer o consórcio pelo material,
e abro a palavra para se o consórcio quiser fazer algum complemento ou fala em relação a esses materiais que foram enviados aos membros. E, enfim, Chicão, José César e outros colegas do consórcio, a palavra está aberta a vocês, fiquem à vontade. Olá, bom dia a todos, é uma alegria estar na CTMH, muito grato, Alexandre. Esse material, como disse o Alexandre, nós encaminhamos todos os anos. Esse ano antecipamos, viu, Alexandre? 2, 3 dias, né? Porque a estiagem se apresentou um pouco antes, mais forte. Na realidade, nós temos 3 situações que nós enaltecemos nesses materiais e complementamos essas situações com outros materiais. Na realidade, são situações até conhecidas pelos senhores. Desde 2018, o consórcio PCJ, junto com o atual CIMA, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, com apoio forte do DEE, vem mantendo o programa Superando a Estiagem, e principalmente para administrações públicas, onde houve renovação, então chegaram pessoas novas. É muito importante que a gente passe essas informações, porque o próprio CIMA tem os cadastros das solicitações que os municípios já fizeram de recursos. Em anos anteriores, teve um município, viu, Alexandre, teve a grata surpresa, estava sonhando com o reservatório e ele já tinha até recursos financeiros lá, aguardando o município para essa situação. Então, eu passo rapidamente para o Flávio. O Flávio tem o poder de síntese, Flávio, o Alexandre tem agenda curta. Nós temos 3 situações de estiagem, somada a outros documentos. Eu pediria ao colega Flávio Fortes Tênico e o colega José César, que está aqui presente, complemente. É o nosso time, cada um fala um pouco, mas na realidade o mais importante é o seguinte: estamos com 45% no Cantareira. Entendemos, né, Alexandre, que esse número vai garantir a superação de 2022. Mas os outros 46 municípios que não dependem do Cantareira, ou 47, aí é discutível, também independente disso, nós temos que olhar esses outros municípios. E olhar não só hoje, porque nós temos que olhar para esse ano de 2023, que muito se fala, mas pouco se tem feito para garantir a sustentabilidade hídrica para esses municípios que não dependem do Cantareira. Muito grato a todos. Flávio, por favor, poder de síntese, Flávio. Olá, Alexandre. Olá a todos os membros da Câmara Técnica dos comitês PCJ aqui da CTMH. Então, como o Francisco mencionou, o próprio Alexandre já indicou aqui, nós encaminhamos no dia 30 de março esse ofício com uma série de orientações aos municípios, principalmente naquela linha do consórcio, né, de se planejar e estar atento. Então, nós reforçamos 3 situações, né, que seria uma situação de baixa dificuldade no atendimento de água, onde são verificadas algumas quedas no volume e vazões dos mananciais de abastecimento, porém ainda sem um prejuízo no atendimento à população. Então, a gente procurou dar uma série de diretrizes, né, como identificação de pontos críticos de insegurança nas áreas urbanas e rurais, ações de capacitação de funcionários das companhias de saneamento para melhorias do sistema de abastecimento e aumento da segurança hídrica, uma avaliação das demandas mensais de consumo com a elaboração de cenários e projeções para o planejamento estratégico e também incentiva campanhas de sensibilização e de educação ambiental. Quando os municípios entrarem em uma situação de média dificuldade no atendimento de água, que aí você verifica pequenas intercorrências de captação ou qualidade da água para o abastecimento, o consórcio PCJ indica então aí aos municípios uma execução de ações de estratégias para diversificação, análise de diversificação de pontos de abastecimento, cadastro prévio de caminhões-pipa, incentivo aí a novas tecnologias de consumo de água, tanto na agricultura, indústria ou prédios públicos, utilização de cisternas, armazenamento de água de chuva, aumento dos estoques aí de produtos químicos para o tratamento de água, que também é muito importante, estratégias de contingenciamento. E, por fim, quando os municípios adentrarem aí situações de alta dificuldade no atendimento de água, né, que já são observados problemas de captação e atendimento de água para o abastecimento mediante redução drástica de volumes e vazão nos mananciais, aí também incentiva a criação de um grupo gestor de crise, captação de água em fontes alternativas que já haviam sido previamente estudadas,
inclusive elaboração de modelos, né, de decreto municipal com medidas para o controle do desperdício de água realizado pela população. E o consórcio PCJ também colocou no anexo a esse ofício que foi disponibilizado aos municípios, mais uma série de outros documentos que a entidade produziu que trazem essas diretrizes, como os 30 mandamentos da estiagem e combate à Covid-19, ainda lembrando que estamos saindo dessa pandemia, mas as medidas de segurança devem ser atendidas. Tem as 22 metas para a sustentabilidade hídrica, que é essa que o Alexandre projetou no slide, aquele guia de informações sobre recursos hídricos, que contempla a informação de todos os entes que atuam no sistema de gerenciamento de recursos hídricos, inclusive com link de acesso aos sites para facilitar os municípios aí na necessidade de levantamento de informações ou orientações, saber com quem conversar, e aquela nossa cartilha de orientação e sensibilização sobre o sistema Cantareira e aí os cenários de estiagem, que também, apesar de ser do ano anterior, ela se mostra bastante atual em função do Cantareira estar ainda esse ano de 2022 com volumes até abaixo do que nós estávamos no mesmo período do ano passado. Então, o José César também, que acompanha a gente nessa elaboração dos materiais, também pode falar um pouquinho que o consórcio tem lançado os nossos boletins mensais também que trazem orientações sobre a situação da estiagem nas bacias PCJ. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Inclusive, devemos estar divulgando hoje ou amanhã, no mais tardar, o boletim referente ao mês de março, né? Onde nós, felizmente, aqui na bacia tivemos o índice de chuva dentro da média pluviométrica histórica, porém, lá nas cabeceiras, lá na área de carga do sistema Cantareira, as chuvas ficaram pouco mais de 50% da média histórica. Então, nós devemos estar divulgando hoje ou amanhã, no mais tardar, esse boletim. E essas são as orientações aí que o Flávio falou, que são muito importantes para que todos tomem conhecimento. Muito obrigado. Alexandre, só complementando, André Navarro está em total sintonia conosco, Tietê Estiagem, você, Alexandre Vilela, o Felipe Gobet. Então, eu peço, por favor, né, o Zé César, vamos colocar aí o seu e-mail, o meu, do Flávio, o telefone, inclusive, do escritório de Piracicaba, que tem sido como central, e a gente aciona o Zé César sempre que necessário, para que nos acionem. Podemos fazer aí reuniões de encontros de 30 minutos, 1 hora, pode ser virtual, pode ser presencial. O que o Alexandre gosta, né, Alexandre? Aquela frase nossa antiga: se você está aflito, não fique aflito só, vamos ficar aflitos juntos, né? Então, nos envolvam, o Flávio vai colocar aí os nossos e-mails, os nossos contatos, e estamos totalmente afinados com o GT Estiagem, com o CTMH, com outras câmaras técnicas dos comitês, e vocês vão saber de outras novidades, né, Alexandre? Porque no paralelo aí tem SAR PCJ, tem uma série de outras ações que nós estamos trabalhando, porque não podemos pensar na estiagem em 2022. O Zé César, que é o nosso meteorologista, o homem da bola de cristal, nos avisa, né, Zé? O que vem depois pode ser muito mais grave, né? Então, vamos ficar atentos. Como diz você, Alexandre, estado de alerta. Atenção, atenção. Atenção, mas o alerta, cuidado. Muito obrigado a todos. Zé César, Flávio e eu estamos à disposição para qualquer outro comentário, complemento. E o Zé, que é o nosso eterno membro da CTMH, está aí de plantão para dar o atendimento direto. Muito grato a todos. Muito obrigado, Chicão, José César, Flávio, toda a equipe do consórcio, né, pelo complemento. Os materiais todos foram disponibilizados aos membros. Caso algum membro não tenha recebido, pode colocar aqui no chat, nos manda um e-mail depois que a gente reenvia. Que, de fato, né, ou seja, a gente tem que ter essa visão plurianual, né, ou seja, a gestão deste ano traz reflexos positivos e negativos para o ano 2023 e para os próximos, assim como o ano passado traz reflexos para esse ano. De fato, aqui na CTMH a gente sempre tem tentado, né, junto aí com os órgãos gestores, com a nossa BESP, ter um pouco esse olhar plurianual, porque de fato os anos são conectados e os ônus e os bônus são transferidos para o ano posterior, né? Obrigado ao consórcio. Na sequência, eu gostaria de passar para os informes da Secretaria Executiva. Passo para o André para a sua saudação.
e, na sequência, o Thiago acho que tem informes aí em termos de troca de membros e outras questões. Por favor, André, obrigado pela presença. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Paulo, Felipe e demais membros da CTMH. Mas é desejar uma ótima reunião mesmo. Bastante importante esses acompanhamentos que a CTMH faz. Hoje, especificamente, essa fala do consórcio, enfim, já feita na plenária, né, Chicão? Acho que sempre esse nível de alerta, é importante termos isso em mente e vamos gerenciando aí na medida do possível, né? E como comentei na reunião plenária, em breve a gente organiza uma reunião do GT Estiagem, né? Para essas preparações relativas a esse momento nesse ano, né? E como o Alexandre bem colocou, precisamos pensar plurianualmente, né? Então, desejar boas discussões hoje e bons resultados para a reunião. Obrigado, Alexandre. Obrigado, André. Tiago, da Secretaria Executiva, tem informes, por favor. Isso. O que a gente gostaria de informar, né, a respeito da atualização de representante dos membros da CTMH e que, entre a última reunião e essa da CTMH, nós recebemos solicitação de alteração de 2 membros. O DAE solicitou a inclusão de representante suplente, a senhora Caroline de Góes Dantas, e o DAE Valinhos solicitou também a inclusão da representante suplente, a senhora Cláudia Helena Maier Cristofoli, né? Então, foram essas alterações que nós recebemos no período, e como são alteração de representante dos membros, não demanda aprovação, apenas ciência para os demais membros e representantes desta CTMH. Muito obrigado, Tiago. Boas-vindas às duas novas membros aí, né? A presença feminina sempre crescendo bastante aqui na CTMH, isso também é bastante interessante para o comitê, cada vez mais a gente tem essa diversidade aqui dentro também, né? Por fim, o Roberto Carneiro da ANA, não combinei isso com ele, não sei se tem algum informe da Agência Nacional de Águas, talvez que a hidrovia Tietê-Paraná voltou a funcionar a plena carga, seja uma boa notícia, ainda que temporária, não sei, Roberto, não combinei isso contigo, mas se tiver algum informe da Agência Nacional de Águas, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, Alexandre, aos demais aí. Realmente, eu acho que você tocou no ponto aí mais, digamos assim, mais destaque aí nos últimos dias na Bacia do Paraná, né, a questão da empresa de Ilha Solteira, a gestão ali conseguiu recuperar rapidamente o nível operacional, né, isso daí, além das nossas expectativas, né, era algo que se esperava para os próximos 2 meses, né, essa antecipação, face aí a característica positiva, né, da hidrologia, digamos assim, na bacia do Grande e do Paranaíba. Em relação ao Cantareira, acho que a gente pode dar um destaque aqui em relação ao Paraíba do Sul esses dias, né, todos acompanharam aí as chuvas de Angra dos Reis, né, mas essa chuva também, ela se estendeu ali para a Serra do Mar, pegando um pouco ali da região de Paraibuna e também da serra ali, daquela transposição que tem para o Guandu, né? Então isso favoreceu também os números do Paraíba do Sul, né? Esse final de semana os números foram positivos, o que, como existe esse cordão umbilical aí, que é a famosa transposição vai e volta, né? Volta a gente não viu ainda, um dia alguém verá essa volta, né? Mas eu acho que foi uma notícia também importante aqui para o Cantareira, saber que não é uma recuperação para níveis confortáveis, mas pelo menos caiu a água lá que não caiu aqui, infelizmente não caiu aqui no sul de Minas. Tá bom? Então, uma boa reunião a todos, fico à disposição aqui para qualquer dúvida. Muito obrigado, Roberto, e a Agência Nacional de Águas ter aqui conosco. De fato, né, depois o pessoal do GT Previsão pode falar, né, nós tivemos quase 650 milímetros em Angra, Paraty, essa região, 48 horas, de fato, bastante chuva, e fez com que o Jaguari, né, chegasse a quase 60%, a está em 60%, até vou mostrar o dado daqui a pouco, 60,1 coisa, de fato, uma recuperação importante aí, junto nessa integração com o Cantareira, né. Bom, senhores, como item de pauta, nós temos a nossa ata para aprovação, vou compartilhar em tela, aqui está a nossa ata, foi enviada a todos, junto com a nossa convocação. Nós recebemos uma única contribuição
do Ministério Público, através do doutor Alexandre, que também está conosco, do qual desejo boas-vindas. Pergunta à Secretaria Executiva Felipe se recebemos mais alguma contribuição, além dessa do GAEMA. A Secretaria Executiva recebeu só uma solicitação da Prefeitura de Piracaia, pedindo para alterar a representante, né, que fez o comunicado da autorização das obras do DAI, que na verdade foi a senhora Estela. Aí a gente já fez também essa alteração, e aí depois de aprovada, daí será encaminhado com essa redação. Ah, perfeito. Aqui no item 10, né, Thiago? Isso. Que tinha, na verdade, aqui já tá o correto ou tem que fazer a correção? Tem que fazer a correção, é Estela, foi a senhora Estela. Perfeito. Então só vou colocar aqui Estela, eu vou pintar e depois a gente coloca o nome correto. Isso, Estela Sorgon. Tá, vou deixar Estela aqui, depois a gente faz o ajustado do sobrenome. Okay. Então essa é uma alteração que foi solicitada. E também... Foram só essas, Alexandre, do Ministério Público e de Piracaia. Perfeito. Em relação, essa então é a primeira solicitação de alteração da Prefeitura de Piracaia, e em relação ao Ministério Público, a doutora Alexandra solicitou 3 alterações em falas dela própria. O trecho em amarelo é o trecho que está na ata atual, né? Do qual eu agradeço muito, inclusive o formato que o GAEMA mandou aqui, que facilita muito as correções. Então, o trecho em amarelo é o primeiro trecho que ela se refere, e aí ela faz uma proposta de redação, né, no sentido de qual foi a fala dela. Eu consulto os membros se há necessidade de leitura de todo o texto, das sugestões, porque como a fala é do próprio solicitante, né, e de fato a gente foi olhar e não há nenhum tipo de problema. A única coisa é que às vezes na ata, como não é uma transcrição, se busca resumir, se busca colocar os pontos mais importantes, e aqui o GAEMA está solicitando uma fala um pouco mais extensa daquilo que a gente havia resumido para colocar na ata. Então são 3 trechos. O primeiro que trata da questão da última reunião sobre aquela questão do grupo de técnico da macrometrópole paulista, né, aquelas questões que discutimos na última reunião. A segunda solicitação de alteração é quanto à questão do PIM-PCJ, né, do Plano Integrado de Monitoramento PCJ, onde foi feita uma apresentação na última reunião, e o assunto retomará aí nas próximas reuniões, tanto do GT Qualidade quanto aqui da Câmara também. E, por fim, também é uma questão quanto à integração dos dados, né, lá da última reunião, também tem uma fala adicional quanto a essa questão, principalmente, que assim que estiver, vamos dizer, elaborada a proposta do PIM-PCJ, seja disponibilizado o mais breve possível, em termos de transparência, com certeza isso ocorrerá. Então são essas 3 solicitações, até pergunta a doutora Alexandra se tem algum complemento que queira fazer, ou são esses mesmo que estão em tela? Bom dia, Alexandre. Não, perfeito, somente isso mesmo, só para ficar um pouco mais contextualizada a fala. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Vocês viram, vocês acham que ninguém lê ata? Tem muita gente que lê ata. Isso é muito importante, porque para a história dos documentos, a ata tem um papel muito importante. Bom, então, feitos esses comentários, eu consulto os membros se há alguma oposição a essas 2 alterações da Prefeitura de Piracicaba e ao GAEMA PCJ. Aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que têm alguma objeção, por gentileza, registrem no chat. Não havendo objeções, então a ata está aprovada por unanimidade com essas alterações sugeridas e será publicada no site dos comitês PCJ. Agradeço a todos. Bom, continuando com a nossa pauta, agora, um pouco diferente das nossas reuniões ordinárias, nós teremos uma breve apresentação que foi solicitada pelo CONIP, né, que é o consórcio intermunicipal do Ribeirão Piraí. O Roberto Polga, que é um palmeirense, deve estar bastante feliz nos últimos, não só nessa semana, nas últimas tempos, solicitou esse espaço. Então, eu agradeço o Roberto Polga e o CONIP para compartilhar conosco algumas experiências do termo de alocação de água que estão ocorrendo em outras bacias hidrográficas. Então, Paulo, quero desejar boas-vindas e a palavra está contigo. Muito obrigado pela parceria de sempre. Bom dia a todos aí do nosso grupo de trabalho, né?
Agradeço aí a menção ao glorioso Verdão, né, como sempre. Já estou acostumado, viu, professor? Já virou uma rotina. Pediria a gentileza aí da Secretaria Executiva disponibilizar os slides na tela. A ideia dessa apresentação, eu preparei 4 slides, né, é apenas fazer a introdução desse assunto, que já está como tema recorrente lá no comitê do Sorocaba e MED-Tietê, onde a gente começou esse trabalho no mês de agosto, e nós já estamos aí na 30ª reunião. Então, a gente, por enquanto, tem feito uma gestão de oferta, semelhante do que se faz aí no sistema Cantareira, e agora nós vamos começar a gestão de demanda, né? O senhor Navarro e a senhora Baquim têm acompanhado o trabalho lá no Sorocaba Tietê, e eu acredito que esse tema deve ser colocado aí em discussão no GFCIAGE, né, que seria o fórum adequado. Então eu começo aqui com esse slide muito bonito, período úmido, né, o nosso barramento lá do Ribeirão Piraí, exibindo aí uma fartura de água, né, que eu espero que permaneça agora nesse período seco. Como informação adicional, uma boa notícia aí, nós conseguimos aí que todos os bancos já assinassem, né, o nosso contrato, e a gente vai lançar a licitação do barramento agora esse ano. Pode avançar, por favor. Atualmente, o presidente do CONIRP é o prefeito de Indaiatuba, o senhor Nilson Cid Gaspar, lembrando que o CONIRP são 4 municípios, né, e atualmente é o nosso prefeito que está presidindo. A nossa superintendente aqui, a Vanessa Kiel, manda um abraço aí para todos vocês e desculpando de não poder estar participando dessa reunião. Pode avançar. Um breve histórico muito rápido, né? O CONIRP foi criado em 2003, é um modelo de consórcio, né? Uma gestão de 4 municípios, visando basicamente, exatamente, a construção desse barramento do Piraí. Tem como missão, né, regularizar a vazão do rio Piraí. O órgão tem por finalidade planejar e adotar e executar planos, programas e projetos destinados a acelerar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da região. O outro objetivo é promover programas ou medidas destinadas à recuperação do meio ambiente das 4 cidades consorciadas, com atenção especial ao Ribeirão Piraí. Informo também que esse trabalho nós já damos início, apesar de ainda não ter começado a barragem, já visando a recuperação das matas ciliares aí do Ribeirão Piraí. Pode avançar. Então, eu já entro, basicamente, com a definição do termo de alocação de água. Esse termo é citado na resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, número 129, no seu artigo 2º. Então, esse termo nada mais é que um compromisso celebrado entre a autoridade otorgante e os usuários, com a participação do Comitê de Bacia, quando houver, que é o nosso caso aqui, visando a distribuição dos recursos hídricos na respectiva bacia hidrográfica. Resumindo, é um termo, é um pacto que é celebrado anualmente, né, quando isso começar a funcionar no Sorocaba MED-Tietê. Isso já existe a nível do Brasil. Essa ideia aqui eu fui buscar numa oficina que a Ana fez, né, nesses anos passados, e daí surgiu a ideia de replicar esse modelo aqui no Sorocaba MED-Tietê. Pode avançar, por favor. Eu não vou colocar na íntegra a resolução 129, eu apenas separei aí alguns itens, né, alguns artigos, e eu chamo a atenção para vocês do artigo 8º, né, que em situações de eventos hidrológicos críticos, que é o que nós estamos vivendo basicamente desde 2014, com o comprometimento da disponibilidade hídrica, poderão ser mantidas a jusante de sessões de controle, ou seja, vamos citar como exemplo o barramento, vazões abaixo da vazão mínima remanescente, desde que atendidos os usos prioritários estabelecidos na Lei 9433 e aprovados pela autoridade outorgante em articulação com o órgão ambiental competente, né? Isso, para vocês terem uma ideia, já acontece lá no Sorocaba MED-Tietê, onde atualmente as vazões descarregadas aí pelo barramento são inferiores ao P710. O P710 lá para a região é de 2,5
metros cúbicos por segundo, e até então a gente estava praticando uma vazão de 1,75. Já agora, na semana que vem, aumentamos aí a descarga para 2 metros cúbicos por segundo. Tudo isso foi controlado e especificado pelo DAE, né, através do escritório lá do Sorocaba Médio Tietê. Então, isso está sendo feito de acordo com o que reza aí a própria resolução. Pode avançar. Pode avançar, por favor. Obrigado. A alocação de água como ferramenta de planejamento e regulação do enfrentamento da escassez hídrica. Lembrando que a escassez hídrica, conceitualmente, é quando a gente enfrenta um período chuvoso abaixo de 60% da média histórica. Então, atualmente, a gente está evidenciando em torno de 45% a 50% da média histórica de chuvas aqui na nossa região, lá na região do Sorocaba Médio Tietê, desse primeiro trimestre do ano, contrariando, né, graças a Deus, as nossas expectativas, está chovendo em torno de 55% a 60%. Mas a previsão, ao longo dos próximos meses, é que isso se reverta, né? Então, basicamente, existe aí uma etapa preparatória, onde a gente identifica, né, a escassez hídrica existente em potencial. Então, isso já está definido, né? Temos uma escassez hídrica, a disponibilidade hídrica, demandas e priorizações dos usos, ou seja, a partir do momento que a gente entra no nível de alerta, prioriza, obviamente, o consumo humano e a dessedentação de animais, né? Definição do sistema hídrico, inclusive alternativas, né, que possam ocorrer. No nosso caso aqui, por exemplo, em Guaiatuba, a gente tem cerca aí de 30, 40 pequenos barramentos em propriedades rurais, onde a gente pode, em época de estiagem extrema e necessitando, acionar os proprietários rurais para que nos ajudem aí, aumentando a descarga. Proposição de estados hidrológicos e passando agora para a etapa da validação institucional. Importante, né, o planejamento junto com o órgão estadual, no nosso caso aqui o DAE, e o comitê de bacia. Então, nada é feito de forma individual, isso é feito por um grupo gestor. Vistoria e reuniões públicas locais, termo de alocação anual de água, uma comissão de acompanhamento da alocação, que não é o comitê, é um grupo que vai ser constituído para fazer esse acompanhamento. Os boletins de acompanhamento do termo de alocação e as ações acessórias para efetivação desse termo de alocação. O último slide, por favor. O marco regulatório como garantia normativa para situações de escassez hídrica. Então, nós temos aqui um instrumento editado por determinado sistema hídrico e a existência prévia de processo de alocação da água. Primeiro, define-se, né, limites para outorga do direito de uso, cotas para usos, vazões, outorgados, uso que não depende de outorga, e o critério de eficiência de uso, e assim por diante. Estabelecimento de estados hidrológicos, aí usando o modelo que a Ana apresentou lá nessa oficina, seriam aí 3 estádios, né, 3 gatilhos, vamos falar dessa forma. O verde, onde os usos outorgados são garantidos, o amarelo, né, que seria aí a questão do termo de alocação da água, ele entraria